Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ABQuimcast. Eu sou Carolina Sartori, assessora de sustentabilidade da Associação Brasileira de Indústrias Químicas da ABQUIM. Hoje vamos falar sobre finanças sustentáveis e o futuro dos investimentos, um tema que estará presente na COP30 neste ano, e para isso eu recebo o Arthur Covatti. Ele é engenheiro formado pelo ITA, CEO e cofundador da DIP ESG, uma plataforma SaaS que gera informações precisas e decifráveis sobre os impactos socioambientais em tempo real. Arthur também é conselheiro e apoiador de iniciativas como Alpha Lumen e Alpha EdTech, que transformam a educação de crianças e jovens com altas habilidades em situações de vulnerabilidade social. Arthur, seja bem-vindo ao ABQuimcast. É um prazer ter você com a gente. Legal, Carol. Bom, o prazer é todo meu de estar aqui nesse templo da indústria química nacional que é a ABQUIM. Muito obrigado mesmo pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Então, para começarmos, conte um pouquinho sobre a sua trajetória e como ela se conecta ao tema finanças sustentáveis e os investimentos de impacto. Legal. Eu acho que contar a minha trajetória nesse contexto se confunde muito com a história da própria DIP. Eu sou engenheiro de formação, né, como você comentou na bio, e quando eu estava terminando a faculdade de engenharia, eu já tinha, Carol, muito clara a ideia de ter um empreendimento, virar um empreendedor. E daí eu conheci o cofundador da DIP, o Paulo, e na época a gente tinha tido a ideia de começar a dar consultoria no tema de sustentabilidade, principalmente no cálculo de pegada de gases de efeito estufa, a parte mais matemática ali da sustentabilidade, do impacto, trazer números para essa discussão. A gente ficou mais ou menos um ano trabalhando com uma atividade mais consultiva, até que teve um ponto, Carol, que eu tive acho que uma epifania e disse, olha, na verdade isso daqui tem que ser um software. Por quê? Para ser escalável, para ser auditável, porque eu percebi que se a gente continuasse fazendo do jeito que a gente estava fazendo, imaginando que com o mercado regulado de carbono, com o CBAM que já se discutia naquela época, com o avanço das normas contábeis que acabou se transformando no IFRS S1 e S2, mas que naquela época já se falava um pouquinho que a contabilidade traria o tema do carbono e do cálculo de impactos para dentro do balanço das empresas, a gente chegou à conclusão, olha, não vai dar para fazer isso como consultoria, então vamos olhar para como fazer isso como um software. Foi nesse momento que a gente pivotou completamente a empresa, ela não se chamava DIP, ela tinha outro nome, e daí começamos a DIP para fazer uma atividade de software. A gente foi atrás do investidor, tal, conseguimos os nossos primeiros clientes. O nosso primeiro cliente da indústria química foi a L. Queiroz, que aliás acho que diz muito, né, uma das indústrias químicas mais tradicionais do Brasil, e daí fomos desenvolvendo o sistema, captando investimento e tal, e assim foi indo. E a história com as finanças sustentáveis, Carol, foi porque desde o começo a gente percebeu que o mercado financeiro teria um papel muito importante no tema da descarbonização. Por quê? Descarbonização, carbono, impacto, tal, tudo muito legal, mas você precisa de capital para funcionar. Você não descarboniza só por intenções, você descarboniza trocando um forno, você descarboniza mudando a operação, você descarboniza investindo. E daí, para esses investimentos se tornarem viáveis, você precisa ter no mercado de capitais mecanismos para que isso seja viável. E daí a gente começou a trabalhar muito com o mercado financeiro e num espaço muito curto assim de tempo, acho que não deu um ano e meio, a gente já estava trabalhando com praticamente 1/3 das instituições financeiras do Brasil, quando você toma elas pelo tamanho das suas carteiras de crédito. Então, eu estou falando aqui de alguns cases públicos, inclusive Bradesco, que foi nosso cliente lá atrás, BTG, Safra, e por aí vai. Temos algo como uns 15, 20 bancos como clientes, que ponderado significa aí 1/3 das carteiras de capital do Brasil, e tem outro 1/3 entre parcerias comerciais. E aí eu estou falando de Itaú, Banco do Brasil e diversos outros que também atuam, Banco BV, que atua como os dois, como parceiros comerciais da DIP, e a gente acabou muito mergulhado, muito embrunhado no tema, pela importância dele para o tema da descarbonização. Então, foi mais ou menos assim que se deu. Da engenharia e da vontade de empreender veio um software,
e do entendimento que sem trabalhar junto com o mercado de capitais você não conseguiria avançar no tema da descarbonização de verdade, veio o nosso interesse de trabalhar perto dos bancos e a gente acabou tendo uma atração muito grande assim dentro do mercado financeiro. Ah, bacana, bem pontuado. E aí quando você fala, né, você trouxe as falas de mercado de carbono, de CBAM, de cálculo, né, de reunir todas essas informações e trazer um produto de finanças, a gente traz instrumentos como os green bonds, os títulos de transição, os fundos climáticos, né? Isso corrobora para tudo que você disse. Como você define cada um deles e qual é o papel estratégico para acelerar essa agenda de ESG e de descarbonização na indústria, né, e também fora da indústria? Legal. Eu acho que é bacana começar comentando assim, qual que é a perspectiva do banco com relação a esse tema, porque eu acho que fica natural explicar quais que são os instrumentos, né, que os bancos utilizam. E assim, vamos tentar por um momento se colocar nos sapatos de um banco, né? O que um banco tem medo? O banco tem medo dele emprestar o dinheiro e ele não ser pago, porque a empresa está mal financeiramente, ou porque a empresa sofreu uma tempestade, um evento tal, algum evento físico e a empresa não consegue pagar. Então, isso é uma preocupação dos bancos tomados individualmente, mas isso é uma preocupação também do Banco Central, da Febraban, na verdade, de todos nós, né? Tipo, crises bancárias são coisas ruins. Então, todo mundo deseja um sistema financeiro saudável. Para isso, os bancos eles precisam entender quais que são os riscos que existem na carteira deles, tanto riscos físicos, riscos climáticos, como o que a gente chama de risco de transição. O que é o risco de transição? É eu emprestar muito para uma indústria e essa indústria não me paga de volta, porque ela, sei lá, foi pega no CBAM, ou porque ela, no mercado regulado de carbono, está muito pressionada. Então, isso é o risco de transição. Então, o banco ele olha dizendo, olha, eu preciso medir isso na minha carteira, e aí onde é que a DIP entra? A gente atende vários bancos, principalmente no sentido de medir a pegada de carbono das carteiras de crédito, e os bancos eles vão olhar isso no macro, e hoje existem várias normativas do Banco Central e acordos internacionais como o PCAF, o Partnership for Carbon Accounting Financials, que é tipo um GHG protocolo dos bancos, para eles divulgarem essas informações para o Banco Central e a mercado, e uma vez que eu medi, eu quero descarbonizar, eu quero tirar a pegada de carbono, eu quero também olhar para os riscos climáticos, não é só a descarbonização, eu quero associar métricas ali climática nessa minha carteira. E daí como é que o banco faz isso? Como é que ele operacionaliza esse desejo? Através desses títulos. E daí por isso que tem vários tipos de títulos, porque cada um deles tem um objetivo diferente. Então, você pode falar, por exemplo, de um título de transição, ou de um título para descarbonização, ou de uma Green Bond, que são justamente títulos que são voltados para as empresas emitirem menos carbono, ou investirem, por exemplo, na mitigação de riscos físicos da sua operação. Você pode ter uma Sustainability Linked Loan. Uma Sustainability Linked Loan, ele é um título também do mercado financeiro que não está associado necessariamente a uma métrica de carbono, mas pode estar associado a alguma métrica paralela. Então, por exemplo, você pode ter uma Sustainability Linked Loan ligada, por exemplo, a uma métrica de uso de água, ou você pode ter uma Sustainability Linked Loan associada a alguma métrica de mitigação de risco, tal. E você tem títulos que são diretos, que é um título para uma operação específica. O BNDES tem muitos títulos assim, você capta aquela dívida já com um uso do recurso especificado, já calculando o impacto de descarbonização. Então você tem esses vários títulos. Hoje os bancos, sejam públicos, sejam bancos privados, eles detêm a maior parte desses títulos e até eu aconselho quando um cliente vem me pedir
quero captar uma dívida verde e tal, o que eu faço? Eu digo, conversa com mais de um banco, entenda, mostre o que você quer mudar na sua empresa. Então, eu quero descarbonizar minha empresa porque eu estou com medo do mercado regulado de carbono. Ou eu quero mudar a minha planta para que ela fique mais resistente a eventos climáticos extremos. Eu percebo que, sei lá, tá chovendo muito, eu estou numa área sujeita a inundação tal, e eu quero tornar a minha estrutura mais resiliente. Ou tem algum tema de sustentabilidade não necessariamente ligado a carbono, mas o ESG de modo geral, por exemplo, eu quero aumentar a diversidade da minha empresa e eu quero criar um compromisso que me ajude a guiar isso. E daí, você conversando isso com a área de finanças sustentáveis da maior parte dos bancos hoje em atuação do Brasil, todos eles têm times especializados que vão ajudar você a casar isso dentro da estrutura de um título sustentável. E é importante dizer que tudo isso tem muita técnica por trás. Então existe a ICMA, que é uma organização internacional que, entre outras coisas, fornece esse tipo de taxonomia a nível internacional, então o que é, o que não é tal, e existe já hoje a taxonomia brasileira, que pega muito do que traz a ICMA e tropicaliza para o nosso contexto. Então ele traz algumas operações de sustentabilidade que a nível internacional não se tem, porque lá é outra coisa, mas já existe uma taxonomia brasileira que começa a trazer esse tipo de tropicalização e adaptação aqui para o Brasil, e praticamente todos os grandes bancos hoje do Brasil já têm times e equipes proeficientes na aplicação desses princípios para criar esses títulos sustentáveis. Ele é muito bom para o banco, porque o banco, no fundo, voltando lá atrás no começo da minha explicação, ele está mitigando os riscos do portfólio dele. Então, se eu faço isso, o banco está tirando a pegada de carbono do portfólio dele, ele está mitigando os riscos climáticos. Então é muito bom para o banco, é muito bom para a empresa, porque em alguns casos isso pode envolver um juro a um custo menor que o mercado. Em outros casos, mesmo que o juro não seja menor que o mercado, ele acaba sendo uma espécie de certificação, né? Porque a nível de mercado, todo mundo entende que uma empresa, a partir do momento que ela assume um compromisso com o banco que está atrelado ali no juro tal, isso é um compromisso muito sério. A empresa não vai perder esse compromisso, porque senão ela vai levar uma talungada depois. Então, assim, tem muita credibilidade de mercado você dizer, olha, eu tenho um compromisso e eu estou tão seguro desse compromisso que eu associei a um título. Então, acho que tem uma questão de credibilidade, então é bom para as empresas, e certamente é bom para o planeta também, porque é um jeito de você direcionar o capital para esse tipo de iniciativa, que é importante, que é algo que a gente precisa fazer. Sim, com certeza. E você falou da preocupação dos bancos, né? É exatamente isso que você falou, da mensuração do impacto e do risco associado àquele financiamento. Do ponto de vista das empresas, como que, né, e dos instrumentos financeiros associados, como que o Brasil consegue ganhar escala para ter acesso a esses títulos? Legal. Boa. Eu, assim, sem demagogia, eu acho que existem alguns pontos importantes, tá? O primeiro é o trabalho das próprias associações de classe, como a Abiquim. A Abiquim não é a única, a Abiquim ela é muito madura nesse processo, mas eu acho que existe uma certa questão de um posicionamento setorial. Por quê? Porque internacionalmente nós estamos competindo com o mundo todo, e a demanda por manufatura sustentável, por baixo carbono, por mitigação desse tipo de risco, é uma demanda global. Globalmente isso se exige. Só que você vai atrair investimento, você vai atrair capital, você vai atrair consumo, se você setorialmente e nacionalmente consegue demonstrar esse tipo de compromisso, esse tipo de postura, e mais do que isso, consegue avançar nesse tipo de articulação. Para dar um exemplo, eu acredito bastante bem sucedido disso, hoje é um fato muito sabido a nível nacional, mas também a nível internacional, que a nossa energia elétrica ela é muito mais limpa. E daí, qual que é o movimento que tem acontecido com muita força? Grandes centros de IA, de cloud e tal, têm construído e feito investimentos diretos aqui no Brasil para a construção de parques
para você ter essas clouds com uma pegada de carbono menor e com risco climático menor. Eu estava lendo esses dias no valor o investimento de 55 bilhões de reais, que é 10 bilhões de dólares, né? Que uma empresa americana vai fazer lá no Nordeste, em conjunto com uma empresa brasileira, para construir um parque para alimentar um servidor de cloud. Então, essas coisas elas são possíveis, elas existem, a demanda por descarbonização ela é uma demanda global, existe internacionalmente muito capital sendo direcionado para isso, e quer queira, quer não, a economia, o tamanho da economia brasileira perto da economia global, a gente é uma formiguinha. Então, qualquer marola que sobra pra gente, aqui dentro do Brasil é um tsunami, né? Então, acho que a gente, como o Brasil, tem uma oportunidade disso, mas eu acho muito difícil isso acontecer de maneira pontual e isolada, sem que haja um esforço intencional, consciente, de primeiro posicionar a indústria nesse sentido e depois não ter receio de ir negociar e fazer e tal, e conseguir provar, né? Conseguir demonstrar, porque não adianta também você ser mulher de César, né? Você só ser sério, mas sem parecer sério. Você precisa ser sério, ter as ações e tal, mas você precisa conseguir demonstrar para mostrar isso pro banco internacional, para supply chain internacional, dizendo, ó, aqui nós temos baixo conteúdo de carbono e isso é importante também, resiliência climática. Isso é algo que se olha muito hoje. Você imaginar que você vai construir uma indústria, uma fábrica, uma planta, e você não vai daqui 30 anos estar com problema de abastecimento hídrico para ela, ou abastecimento energético. Então, você trazer também essa resiliência climática é algo muito importante. Bacana. E a gente vê bastante por aí, né? As empresas elas têm um pouco de alguns entraves, principalmente quando a gente fala de mensuração, né? A mensuração confiável dos seus impactos e de como isso pode ajudar nas finanças sustentáveis. E na sua visão, como a tecnologia pode simplificar e desburocratizar esse processo? Legal. Bom, Carol, eu vou dar uma opinião aqui, que se alguém do comercial estiver me assistindo aqui, eles vão depois querer chutar minha canela, tá, Carol? Comercial da DIP, eu tô falando, que é o seguinte, para mim, mensuração de carbono, mensuração de impacto de modo geral, tem que ser algo extremamente barato, e essa é a parte que o comercial não gosta, mas tem que ser barato, tem que ser muito escalável e tem que ser muito baseado em dados e confiável. Assim, eu vejo muitas empresas tendo dificuldade de avançar nas suas pautas de mensuração, mas muito porque, às vezes, elas estão com uma mentalidade antiga de contratar uma empresa de consultoria. Acho que não tem nenhum problema você contratar uma empresa de consultoria para te ajudar a entender o plano, te ajudar a tal. Mas não, ela terceiriza a atividade de mensuração. Ela diz, não vou fazer aqui internamente, não vou ter um sistema, não vou ter nada, não vou ter controle dos meus dados. Contrata uma consultoria e diz, a consultoria entra aqui e me diz o quanto é. E daí isso já deixa caro, né? Porque você vai ter homem-hora, tal, todo um custo envolvido. E querer fazer tudo customizado, não querer usar os dados do RP e tal. E daí você cria um processo que ele é caro, você cria um processo que ele é ilusoriamente conveniente. Ele é ilusoriamente conveniente porque ele, localmente, ali no primeiro ano, ele é mais fácil do que você realmente trabalhar nos seus dados e estruturar os seus sistemas e tal. Mas ele é mais ilusoriamente mais tranquilo e ele não gera a credibilidade que você precisa para captar uma dívida verde ou nem nada. Assim, tem um motivo muito direto de por que os bancos gostam de trabalhar com a DIP. É o fato da gente trazer as mensurações de carbono tal a partir dos dados, do sistema, do RP, a gente tem o Carbonear, né, que usa através do SPED. Então, assim, isso traz ali número, confiabilidade. Não é só a gente, tem outras empresas de tecnologia também no mercado que tem tecnologia também que traz essa rastreabilidade, essa confiabilidade. E daí o que acontece, Carol? Você vai por esse caminho da consultoria e não avança no tema. Para mim, o que é uma estratégia consistente? Assim, se tiver alguém aqui me assistindo que seja do C-Level, de alguma empresa tal, o que seria a minha recomendação
tirando o meu chapéu da DIP agora, começar com uma análise de materialidade, e aí sim você pode contratar uma consultoria para isso. O que é a materialidade, Carol? É você analisar dentro da empresa o que são os temas que importam, o que são os temas que pegam. Então, é carbono, é água, é resíduo, é social, é risco climático, você está numa baixada que vai ter risco de alagamento, tal. Então, assim, primeiro passo, uma boa materialidade. Segundo passo, entender o que você vai precisar medir em cima dessa materialidade. E aí, antes mesmo de você contratar um sistema como a DIP, você olhar no seu ERP, nos seus sistemas de dados, se isso está bem controlado lá atrás. Porque não adianta você dizer, eu vou medir quão limpo é a energia que eu consumo. Se lá no ERP você não tem o kilowatt registrado, se você não tem o fornecedor lá no seu ERP registrado. Então acho que tem um trabalho de base de você olhar para as métricas de sustentabilidade, se isso está bem parametrizado nos seus sistemas de base. Junto com o seu TI, você olhar dentro do seu ERP o que precisa fazer. Esse é um trabalho que a DIP faz e que outras empresas fazem também, de dar essa consultoria em dados. Beleza, fez isso, aí contrata um sistema e isso vai automatizar. É um processo trabalhoso no começo, mas eu acho que ele gera perenidade, ele gera escalabilidade, ele fica barato no longo prazo, porque você coloca para o sistema fazer coisa de sistema, e aí isso é algo que é o principal ponto de bloqueio para você captar uma dívida verde. Eu tenho total segurança do que eu vou falar agora. Se você conversar com qualquer cliente nosso que é banco, e a gente tem uns 15 clientes, eu conheço todos eles muito bem, eu vou te perguntar, por que você não cresce mais a sua área de finanças sustentáveis? Eu diria que, no mínimo 70% deles vão dizer, porque eu não tenho empresas em quantidade o suficiente, que tem maturidade de dados o suficiente, para eu ter confiança em fazer um investimento desse. Porque se eu faço um título verde e daí depois a empresa não tem sistemas de controle e cai no noticiário que a empresa teve lá, sei lá, um escândalo de trabalho escravo, a reputação que está em risco é a reputação do banco, né? Imagina assim, empresa X tem um problema de trabalho escravo, tem um problema de alagamento e tal, e o banco Y tinha feito um título de finança sustentável para isso. Pô, é uma tragédia, né? Reputacional. Então, essa questão de você ter os dados, ter sistema, ter mensuração, é algo sine qua non para viabilizar um título de finanças sustentáveis ou qualquer outra coisa. Um investimento externo, internacional, com esse viés da sustentabilidade. A gente tem o CBAM entrando em vigor, você tem o mercado regulado entrando em vigor. Essa questão da confiabilidade dos dados é muito importante. E eu não vejo muito caminho para você ter isso sem você rastrear diretamente na sua contabilidade, no que você compra, no que você consome, porque quando você rastreia, tá lá, né? É muito... Alguém pode achar que, sei lá, que não gosta da sua empresa, mas ninguém vai poder dizer que o seu cálculo está errado. É uma conta de vezes baseado no dado que está dentro do teu sistema, né? Exatamente. Além de evitar o greenwashing, né? E evita o greenwashing, né? Isso evita o greenwashing. Né? Hoje em dia, o principal. Muito. E aí, falando um pouquinho de fintechs, na sua opinião, né, qual é o papel dos bancos tradicionais e das fintechs verdes nesse movimento? Legal. Você acredita que as fintechs, elas têm um protagonista por serem mais ágeis? Total. Acho que assim, a DIP, né, ela em particular acaba não sendo exatamente uma fintech, mas a gente trabalha com várias fintechs em parceria, e eu acho que as fintechs, elas viabilizam muito esse processo. Existem hoje, Carol, diversas linhas internacionais, do próprio IFC, do BID, linhas nacionais mesmo, do BNDES, da FINEP e tal, que muitas delas ficam paradas. Você não consegue gastar esse recurso, investir esse recurso no mercado por não conseguir estruturar os projetos. Eu acho que as fintechs, elas têm um papel muito importante de mostrar esses novos modelos de negócio, viabilizá-los e, eventualmente, assumir parte do papel que hoje cabe principalmente aos bancos tradicionais.
A DIP deve ter parceria com umas 3, 4 fintechs diferentes. Eu vou evitar citar nomes para não criar uma injustiça, mas assim, se você está aqui nos ouvindo dizer, olha, quero fazer um título do agro, eu tenho umas 2 fintechs para indicar. Eu quero fazer um título de sustentabilidade na supply chain, eu quero fazer um crédito sacado verde. Eu tenho 1 ou 2 fintechs para indicar, e por aí vai. Então, e que são operações que muitos bancos tradicionais fazem também, mas não necessariamente na mesma velocidade, né, e no mesmo apetite. E sobre os bancos tradicionais, o movimento que eu vejo, Carol, é que as fintechs têm que se cuidar, viu? Porque muitos bancos tradicionais estão criando fintechs internas, assim, estão criando áreas de negócios sustentáveis. Eu vejo muito, né? A maior parte dos nossos bancos, eles têm clientes, eles têm uma área da sustentabilidade corporativa e dessa parte de mensuração de risco e tal, mas muitas delas têm áreas de negócios sustentáveis ou áreas de finanças sustentáveis, que são squads ágeis, geralmente de 2, 3, 4 pessoas, e que têm o mandato de articular esse tipo de negócio. E assim, pessoalmente, alguns dos nossos clientes assim, me impressionam com a velocidade que eles têm conseguido desdobrar esse tipo de programa mercado, mesmo sendo instituições assim, algumas delas centenárias, e têm conseguido criar essa transformação no mercado muito grande. Então acho que sim, tem um espaço para as fintechs. Se alguém tiver uma ideia muito maluca que queira falar com uma fintech, pode nos consultar através da Bikin, né? Você que tá aí, que é associado à Bikin, através da Bikin consegue chegar na DIP também. A gente, com todo o prazer do mundo, vai poder ajudar e recomendar, mas em muitos casos o banco tradicional ele tem a mesma agilidade e com um balanço mais forte por trás, né, para financiar. Bacana. É isso, né, Arthur? Caminhos é o que não faltam, né, pra gente ir rumo à neutralidade climática aí no Brasil e do mundo. E aí, falando um pouquinho de Brasil e mundo, a COP vai acontecer, a COP 30 vai acontecer aqui no Brasil em novembro, né? O país, ele está preparado para atrair capital climático e se tornar referência em finanças sustentáveis? Legal. Assim, eu sou razoavelmente otimista com a preparação do Brasil com relação a esse tema. A gente teve a aprovação do mercado regulado, né, no final do ano passado, agora a gente está no período de regulamentação. Assim, eu acho que se você perguntar para muitos ambientalistas, eles não vão estar felizes com o mercado regulado, dizer, pô, o agro ficou de fora, tem um monte de coisa, tal, ele não está rígido o suficiente. Se você conversar com o setor empresarial, vai ter muita gente se queixando também. Mas assim, eu acho que ninguém pode dizer, viu, Carol, que seja um mercado regulado de mentira. Ele não é. Ele é um mercado regulado muito sério. Ele tem consequência, tem multa, tem mecanismo, vai ser criado um órgão e tal. E nesse sentido, acho que nunca antes a gente teve tão bem preparado para a discussão dentro de uma COP de um mercado regulado internacional. Então, acho que há 3 anos atrás, apesar do Brasil ter uma NDC que já estava compromissada e tal, era muito difícil a gente falar firme no cenário internacional, porque, com toda razão, o europeu ou o japonês, tal, ou mesmo o americano, né, nos Estados Unidos tem alguns estados que têm mercado regulado, ou o chinês também, já vai dizer, não, você não tem essa moral toda não, você nem tem um mercado regulado, tal. Como é que você está dizendo que eu não estou... Você não está fazendo menos do que eu, né? Então, assim, acho que a gente não tinha muito lugar de fala, né, como se diz, porque já não tinha um mercado regulado. Acho que agora, com o mercado regulado, que não é um mercado irregulado, o regulado melhor do mundo, mas é um mercado regulado bastante firme, com punições, com sistemas de peso e contrapeso, com um órgão para administrá-lo e tal, e com a possibilidade dele ser expandido, porque acho que depois que você cria ele, implementa ele, é natural que aconteça esse movimento de expansão. Acho que a gente tem muito mais propriedade no cenário internacional, o que é excelente para o Brasil, porque assim, eu costumo brincar nos treinamentos que eu dou, principalmente em universidade, que quando Deus foi fazer o Brasil, ele olhou assim e disse, ó, esse cantinho do planeta vai ser bom em descarbonizar. Porque praticamente
tudo que a gente faz no Brasil, a gente é bom em descarbonizar. Nossa energia elétrica é mais limpa. A gente tem biocombustível, que pouquíssimos lugares do mundo tem isso tão bem desenvolvido. O nosso solo, o nosso plantio direto captura carbono. A soja, ela é uma máquina de tirar nitrogênio da atmosfera. O fato de ser o plantio direto, né, é algo que você, ano após ano, acumula carbono no solo. Isso é um dos grandes motivos do ganho de produtividade agrícola que o Brasil tem e um dos motivos da nossa vantagem competitiva do agro a nível internacional é o plantio direto. Assim, acho que foi uma das coisas que mais gerou valor na história do Brasil foi o plantio direto e o plantio direto é muito bom em capturar carbono. A gente tem áreas de pastagens degradadas que a gente pode recuperar. A gente tem áreas de mangue que a gente pode recuperar. O Brasil tem uma enorme capacidade de recuperação de manguezais e até de plantio de manguezais em áreas que não eram anteriormente mangue. Então, assim, e a indústria química, a indústria brasileira, de modo geral, ela pode ser uma indústria de baixíssimo carbono. Então, acho que agora, Carol, o fato da gente ter um mercado regulado aprovado e ter, acho que, algum nível de articulação vai nos dar na COP a possibilidade de falar com lugar de fala, com propriedade e dizer, olha, vamos acertar um preço internacional do mercado, vamos ver o que vocês não vão conseguir diminuir para comprar isso do mercado regulado de carbono do Brasil. Acho que esse é um processo que ainda vai alguns anos, acho que não vai ser agora na COP30 que a gente vai definir, mas eu acho que a gente agora tem propriedade, sabe, Carol? Eu como cidadão brasileiro, me sentiria plenamente confortável. Vou estar na COP, né? A DIP vai estar na COP, de chegar com um articulador, alguém de fora e dizer, olha, o Brasil tem um mercado regulado, a gente é bom em capturar carbono, vamos te ajudar a descarbonizar através da economia brasileira. É o que a gente comenta, né, Arthur? Sustentabilidade é uma jornada. É uma jornada. Né? Não se faz sustentabilidade do dia para a noite. Não. Né? É uma jornada. Nem para empresas, nem para países. Exatamente. E para quem está nos ouvindo e quer se preparar para esse novo cenário, qual é o primeiro passo para as empresas e profissionais avançarem em finanças sustentáveis? Legal. Eu acho que o caminho das pedras da finança sustentável, Carol, é muito parecido com o caminho das pedras da sustentabilidade de modo geral, que é fazer uma materialidade, olhar para os seus dados, tá medindo tudo direitinho, tá bem medido, eu tenho confiança no meu número. O meu número não vai quebrar lá na frente. E aí é procurar o mercado, falar com pelo menos 2 instituições financeiras diferentes e você se informar tal, e casar isso muito bem com a estratégia. Assim, você não pode tomar o tema das finanças sustentáveis como um tema isolado, dizer, não, o CFO quer diminuir o custo de capital em 0,5% da empresa, então vou fazer finanças sustentáveis. Esse é o caminho errado. E provavelmente não vai dar certo, nenhum banco vai querer financiar esse discurso. O que você tem que fazer o que eu quero estrategicamente como empresa para o tema da sustentabilidade. Eu preciso descarbonizar por conta do mercado regulado. Eu preciso descarbonizar por conta do CBAM europeu. Eu preciso aumentar a resiliência climática da minha fábrica. Eu preciso renovar a minha fábrica e quero fazer isso já com vistas à economia de baixo carbono. Beleza, você tem algo que se conecta com a sua trajetória como empresa. Achou esse ponto? Beleza, tem os dados, está medido, tem um sistema ou algum outro mecanismo que você consegue dar segurança dos seus números principais de sustentabilidade? Tenho. Beleza, você vai falar com o banco, em menos de 3, 4 meses você vai estar aprovando um título de finanças sustentáveis. É o que a gente fala também, né? Primeiro a gente olha para dentro, isso, conhece os nossos problemas, as nossas dores, para depois olhar para fora. Né? Exato. Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Acho que assim, o trabalho de finanças sustentáveis, ele parte disso, em você olhar para dentro e entender o que você, como negócio, quer olhando para o tema da sustentabilidade. Daí as finanças sustentáveis, eles vão ser um cascalhinho a mais, uma vantagem ali no seu custo de capital para você conseguir atingir esse objetivo que você quer. Bacana. E para encerrar, qual é a sua visão sobre o papel do Brasil no futuro dos investimentos sustentáveis, considerando os desafios e as oportunidades que temos aqui? Legal. Eu acho que o Brasil ele pode ser plenamente, Carol, um protagonista desse tema.
por diversos motivos. E até conectado com a minha fala, acho que o Brasil ele tem um caminho de país de liderar o tema do baixo carbono no mundo, a manufatura de baixo carbono. Se a gente tem esse caminho como país, eu acho que todo o nosso ecossistema de finanças sustentáveis, ele tem que estar direcionado para isso. A gente tem que estar olhando para isso, e o Brasil tem um mercado financeiro bastante desenvolvido, Carol, bastante maduro no tema de finanças sustentáveis. Os nossos diretores de sustentabilidade dos principais bancos nacionais, eles conversam de igual para igual com qualquer diretor de sustentabilidade de um banco europeu, de um banco americano, de um IFC, de um BID, de qualquer lugar do mundo. Então acho que o Brasil está muito bem posicionado para ser um protagonista do tema de finanças sustentáveis do mundo, porque temos um mercado financeiro desenvolvido e temos um tema, temos uma bandeira, temos um objetivo com as finanças sustentáveis, que é transformar o Brasil num grande centro de manufatura limpa a nível internacional e de resiliência climática também. O Brasil não é abençoado por Deus, né? Aqui não tem furacão, não tem tsunami, não tem placa tectônica, não tem nada tal. Então, nesse nível de incerteza global sobre as mudanças climáticas, o aumento de níveis dos oceanos, tal, aumento de tufões e furacões, tal, e tudo mais, o Brasil ele pode ser um centro de manufatura limpa e confiável, com risco climático menor. E as finanças sustentáveis vão ser um instrumento para isso. Arthur, muito obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Foi uma conversa extremamente rica, importante sobre finanças sustentáveis e o que traz isso para a COP30 que vai acontecer aqui no Brasil. Carol, sou eu que agradeço, foi um enorme prazer. Como eu disse, eu considero a Biquim um templo da indústria nacional. Estou extremamente honrado de estar aqui com você hoje. E, enfim, quem quiser falar mais sobre o tema das finanças sustentáveis através da Biquim, né? Acho que é legal comentar, né, Carol, que a DIP é parceira da Biquim, então todo associado pode ter esse acesso, se quiser conversar sobre esse tema com o nosso time de especialistas. Está previsto, só chamar que estamos prontos para atendê-los com as dúvidas, as demandas desse tema que, pessoalmente, Carol, me enche de paixão, viu? Muito obrigada, Arthur. Valeu. Esse foi mais um episódio da BiquimCast, com a participação do Arthur Kovács, CEO e cofundador da DIP ESG. Para saber mais sobre a atuação da Biquim, acesse nossas redes sociais e o site abiquim.org.br. Nos encontramos no próximo episódio da BiquimCast.